Gente, a informação é a seguinte: Mano Menezes tem grandes chances de ser o técnico do Grêmio em 2026. A chance do Mano permanecer depois do fim do Campeonato Brasileiro no Grêmio é muito grande. A tendência é que ele seja o técnico do Grêmio no próximo ano. E até bem pouco tempo, nos bastidores, esse assunto ele era tratado a sete chaves, mas agora eu ouvi isso de uma fonte muito influente na diretoria eleita do Grêmio, que vai assumir o clube agora em dezembro e que vai comandar o Grêmio pelos próximos 3 anos. Alguns outros colegas já haviam falado sobre isso e eu quero dividir com vocês aqui o que eu escutei. Quais são os argumentos para o Mano ficar e o que a gente pode desenhar do 2026 com o Mano. A tendência é que ele fique. Então, vou dividir com vocês tudo isso a partir de agora porque realmente me chamou a atenção. O campeonato ainda tem 5 rodadas e me chama a atenção o fato de se falar abertamente sobre essa possibilidade cada vez mais real do Mano permanecer no Grêmio. Vamos falar sobre isso. Deixa o teu like desde já aí no vídeo, porque o Mano tem um contrato até dezembro com o Grêmio e já há alguns dias, quase semanas, tem aquela história: renova, não renova, renova, não renova, né? E como eu falei no início do vídeo, durante boa parte desse período era um assunto meio que deixado de lado, assim, porque era um assunto sensível. Afinal de contas, o time está na reta final do campeonato ainda, né? E a gente tem aqui 2 pontos: os números do trabalho do Mano e o calendário de 2026, gerando um dilema, que agora terminou, ao que tudo indica o Mano vai ficar. Mas se a gente pegar, por exemplo, os números do trabalho do Mano, já comenta aqui o que te parece o trabalho do Mano em 2025 no Grêmio. Ele está à frente do time há 34 jogos. Chegou em abril, né? A estreia foi 24 de abril contra o Godoy Cruz na Copa Sul-Americana. São 34 jogos com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 44,1%. Não é um aproveitamento alto, né? Pelo contrário. E ele tem um número alto de derrotas, é o mesmo número de vitórias, né? 11, 12 empates e 12 derrotas. O Grêmio com o Mano Menezes foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, foi eliminado na repescagem da Sul-Americana para o Alianza Lima. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é 14º lugar no Brasileirão, não está nem pegando vaga na Sul-Americana. Mas, por outro lado, esses números aqui mostram que o trabalho não é bom, né? Em desempenho, o trabalho não é bom. Mas, por outro lado, algumas coisas precisam ser colocadas aqui, né? Ele lidou muito bem com a pressão naquele momento mais tenso da temporada. E é muito claro para todo mundo, acho que todo mundo concorda, né, de que sem ele a coisa seria ainda pior no 2025 do Grêmio. O Mano foi muito importante em determinado momento da temporada para salvar o Grêmio de um cenário terrível, tá? Além de, individualmente, ele ter jogadores que melhoraram de desempenho, né? Vou citar um exemplo aqui, que é o Amuso. O Amuso é praticamente um outro jogador. E aqui o mérito é muito grande do Mano, tá? Mas vamos lá, vamos seguir apontando pontos positivos e pontos negativos dessa temporada. O Grêmio do Mano Menezes, eu fiz um levantamento rápido aqui e achei 6 partidas boas. Aquelas assim, ó, o Grêmio jogou bem, né? O que eu listei aqui como bons jogos do Grêmio do Mano Menezes nessa temporada? Vitória em cima do Juventude em Caxias, 2-0, lembro disso? Vitória contra o Atlético Mineiro, 3-1 lá em Belo Horizonte. Uma vitória bastante surpreendente, porque foi logo depois de perder para o Sport na Arena. Ainda nessa lista de bons jogos tem um empate com o Flamengo no Maracanã. Eu sei que empatar com o Flamengo, né? Mas no momento, o jogo que o Grêmio fez contra o Flamengo no Maracanã, ele aparece nessa lista aqui, tá? Até porque não tem muitos outros, né? Vitória no Grenal no Beira-Rio, 3-2, né? De virada. E o Grêmio não vencia Grenal desde a época do Soares, 2023. Então é um resultado emblemático por ser clássico e porque o Grêmio sai perdendo e vira o jogo, né? Aí depois tem uma vitória 2-0 em cima do São Paulo na Arena, 2 gols do Carlos Vinícius. E uma vitória recente, 3-1 em cima do Juventude. São 6 jogos aqui que eu apontei. Não sei se vocês vão achar outros jogos aí para botar na lista, mas manda aí, tá? Mas também tem derrotas duras na conta do Mano, à frente do Grêmio, né? Derrota pro CSA na Copa do Brasil no primeiro jogo. O Grêmio vencia 2-1, tomou a virada no fim, lembram disso? Derrota pro Alianza Lima lá no Peru, 2-0, que praticamente sacramentou a eliminação na repescagem na Sul-Americana.
Derrota para o Sport, o lanterna do campeonato, que até então não tinha vencido no campeonato. O Grêmio perde por 1-0 e ficou barato. Lembram disso? Depois, o Grêmio na temporada tem 3 goleadas sofridas, né? O Mirassol, que é quando cai Quinteiros, Cruzeiro e o Bahia. Contra o Cruzeiro e contra o Bahia, o técnico do Grêmio era o Mano. 4-1 para o Cruzeiro em Belo Horizonte, 4-0 para o Bahia na Fonte Nova, em Salvador. Então eu estou apontando aqui pontos positivos e pontos negativos dessa passagem do Mano pelo Grêmio. O que eu ouvi de algumas pessoas que estão hoje no dia a dia, eu anotei a frase, tá? O trabalho de gestão do Mano, trabalho nos bastidores, é maior do que aquele que é visível no campo, no desempenho, no time. Porque eu já dividi isso com vocês numa edição da live aqui no canal, né? Segunda, quarta e sexta de manhã bem cedo eu faço live aqui, horário de Brasília, trocando informação com vocês, resenhando e tal. E numa dessas lives eu falei, depois do jogo contra o Sport, o Mano entregou o cargo e disse, com esse time aqui vai cair. Então, assim, o trabalho de gestão dele, de gerir a situação, ele é muito elogiado, né? Mas o fato é que ele tem 44% de desempenho. O X da questão que aparece aí para hoje se dizer que o Mano vai ficar. O X da questão é o seguinte. O Campeonato Gaúcho começa no final de semana, no dia 10, 11 de janeiro. É muito pouco tempo. E o Grêmio deve começar aqui com um time diferente, mas começa muito cedo o Gauchão. E o Campeonato Brasileiro, como vocês bem sabem, começa em 28 de janeiro. Então é tudo muito rápido. Tem uma outra expressão que eu ouvi nos bastidores que é a seguinte: essa temporada de 2026, por começar com o Campeonato Brasileiro em 28 de janeiro, pelo Brasileiro e até dezembro, essa temporada vai ser a mais desafiadora dos últimos 30 anos do futebol brasileiro. É um campeonato nacional, um campeonato brasileiro, diferente do que a gente está acostumado, completamente diferente. Começando no fim de janeiro, indo até dezembro, exigindo muito dos clubes, né? Então, o fato de ser uma temporada atípica por conta da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e por conta da mudança de calendário que a CBF está implementando, pesa muito, né? Então, o que eu ouvi abre aspas de novo, o Mano tem boas chances de ficar, pode trabalhar nessa linha, estamos avaliando muito bem, mas existe sim uma grande chance de o Mano permanecer em 2026. Aí, tem um outro aspecto aqui, né, gente? O caso Quinteiros, a passagem do Quinteiros por Porto Alegre pela Arena do Grêmio, praticamente elimina argentinos, uruguaios, paraguaios nesse momento, porque o Grêmio fez uma tentativa, fez uma experiência que não deu certo. O trabalho do Quinteiros foi muito ruim. Então, o Grêmio praticamente fecha as portas para um treinador desse perfil, né? Alguém aí do outro lado deve estar dizendo, pô, por que não busca um português? Quem? Qual técnico português hoje topa assumir o 14º colocado do Campeonato Brasileiro? E outra, quais são as opções disponíveis hoje no mercado brasileiro? Então, eu entendo muita gente que deve estar vendo o vídeo pistola com essa informação de que o Mano deve ficar. Mas eu também entendo a diretoria do Grêmio em dizer, olha, vai começar tudo muito rápido, vai começar tudo muito cedo e o Mano é importante. Eu entendo. Porque trocar de forma drástica, de forma muito grande, numa temporada em que vai começar assim, como a gente não vê nos últimos 30, quase 40 anos, é muito arriscado. Eu entendo. Mas eu quero ler a tua opinião, tá? Comenta aqui embaixo. Porque é essa informação. Mano Menezes deve permanecer como técnico do Grêmio em 2026. Tem um outro vídeo aqui em que eu falo sobre o diretor executivo de futebol do Grêmio para 2026. Rui Costa não vem mais, como vocês já devem saber, e o Paulo Pelaipe é um nome escolhido. Só deve ser anunciado depois do Campeonato Brasileiro. O vídeo vai aparecer aqui na tela se tu quiser acompanhar o que eu disse sobre essa história, tá bem? Gente, muito obrigado. Se chegou agora no canal, sabe como é que funciona, né? Te inscreve aí, ativa as notificações ali no sininho para receber mensagem quando eu colocar um vídeo novo, ok? E KTO, tamo junto sempre. KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, é para tu jogar com responsabilidade. E na KTO, inclusive, tu pode dizer em que posição o Grêmio vai terminar no Campeonato Brasileiro. Vai lá. Brasileirão Série A,
mercado de longo prazo e tu pode dizer onde o Grêmio vai terminar no campeonato. Tá bem? Até mais, gente. Um grande abraço. Tchau.